Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BRM News, a sua curadoria diária de notícias sobre economia, inovação e investimentos que movem os mercados regionais brasileiros. E hoje eu estou aqui com o Renan. Olá, João. Olá para quem nos escuta. A gente encerrando essa semana, nessa sexta-feira. Hoje um noticiário bastante recheado, muita notícia. A gente tem notícias sobre o agro capixaba, movimentações no porto, ICMS verde e economia internacional. Então, bora para cima e a gente começa com uma pauta bem legal, que é uma marca própria de café capixaba voltada para o mercado internacional. Que história que é essa, João? Pois é, Renan, a ideia é que a marca seja lançada em julho e que represente toda a força dos cafés produzidos aqui no estado, tanto o Conilon quanto o café arábica. A marca deve carregar um conceito muito forte de sustentabilidade, rastreabilidade e origem dos produtores locais. Hoje a gente exporta mais de 6 milhões de sacas por ano, mas ter uma marca própria muda o patamar. Como vender história, né? Cultura e qualidade. É como se a gente estivesse falando do vinho do Porto do Brasil. Sem contar que o Espírito Santo já é líder no café Conilon, representa quase 70% da produção nacional. E os cafés especiais do Caparaó, da região serrana aqui no estado, estão cada vez mais valorizados. Tem alguns cafés, algumas especiarias que já estão vendidos a cerca de R$ 18.000 a saca. E isso posiciona o Espírito Santo como um player relevante no mercado de cafés premium, né? Então isso atrai mais investimento, turismo rural e reconhecimento internacional para o nosso mercado. Mudando de pauta agora, falando sobre o Porto de Vitória, ele está enfrentando uma nova fase. A dragagem, que foi finalizada recentemente, ampliou a capacidade operacional do porto para receber navios de grande porte, os chamados Panamax, e aumentou em cerca de 70%. E esse investimento realizado muda totalmente o jogo. Porque antes o canal limitava a quantidade de navios grandes. Agora, o número de Panamax que conseguem operar saltou de 504 para 861. É mais carga entrando e saindo, o que movimenta toda a cadeia logística do Espírito Santo. A Vports fez um investimento pesado de cerca de R$ 30 milhões nesse projeto, que envolveu não só a dragagem, mas também melhorias de sinalização e segurança no porto. Isso atrai grandes exportadores, tanto do agro, do minério de ferro, da celulose. Tudo que sai ou entra pelo Espírito Santo pode ganhar mais competitividade, que a gente sabe que a cadeia logística é muito importante para a economia como um todo. E agora, voltando para o agronegócio, Linhares sediou o primeiro Fórum Produtores do Futuro. E o grande tema desse evento foi a agricultura regenerativa. O que é isso, João? É um modelo que vai além só da sustentabilidade. A agricultura regenerativa foca em restaurar solos, aumentar a biodiversidade e até mesmo capturar carbono. Quem liderou essas discussões foi o Marcos Fava Mendes, né? O Marcos, é conhecido como Doutor Agro, né, destacou que o papel do produtor como gestor e líder inovador é muito importante dentro dessa cadeia. Segundo ele, quem adota tecnologia e boas práticas desde já se posiciona melhor nos mercados internacionais, que estão cada vez mais exigentes com as pautas ESG. Exatamente. E essas práticas, de forma geral, elas aumentam cada vez mais a produtividade e reduzem o custo médio de produção, o que torna a produção agro no Brasil cada vez mais eficiente. Agora, trazendo uma outra pauta ainda correlacionada, um ponto muito interessante foi que o governo do Espírito Santo quer reduzir a alíquota de ICMS do biogás e do biometano de 12% para 1,8%. Esse é um baita incentivo para matriz energética mais limpa nesse momento de transição. Essa aqui é uma pauta relevante a nível nacional e internacional. A proposta ela já tem consulta pública e deve atrair investimentos em biodigestores e plantas de produção. A questão que merece atenção aqui é que o etanol ficou de fora dessa redução, mantendo os atuais 17% de ICMS, o que pode gerar um debate entre os produtores, principalmente quando a gente considera o papel do etanol nessa transição energética. A nível de orçamento estadual, esse passo inicial ainda tem um impacto pequeno, só R$ 87 mil em 2025. Mas o retorno em inovação e sustentabilidade pode ser gigante e, de novo, é um primeiro passo dentro dessa lógica. E, mudando um pouco de assunto, a gente tem uma notícia bem legal aqui sobre o setor de turismo e entretenimento do Espírito Santo, porque vem uma obra muito grande por aí. Foi lançado o edital para o novo centro de eventos do atual pavilhão de Carapina. São estimados um investimento na ordem de R$ 228 milhões num espaço cada vez mais moderno com capacidade para até 35 mil pessoas. Essa mudança vai englobar toda a modernização dos auditórios, vão trazer áreas modulares de estacionamento de uma forma integrada.
Isso reposiciona o Espírito Santo, né, no ponto de vista de ser um polo de eventos, feiras e congressos, além de movimentar, né, toda a cadeia aqui de hotéis, restaurantes, transporte e comércio local. A previsão é que a obra seja concluída até 2027 e com certeza nós vamos acompanhar esse desenrolar. Agora, no cenário nacional, falando um pouco sobre economia, o Banco Central jogou um certo balde de água fria nas expectativas. O diretor Paulo Piketty disse que ainda é cedo para saber o que vai acontecer com a Selic em maio. E eles reconheceram que os juros estão em um patamar mais elevado, mas, por outro lado, a inflação ainda não deu o alívio que o Banco Central gostaria. O centro da meta da inflação é 3% e a gente está bem acima disso, né, João? Além disso, é importante monitorar como que vão ser o impacto, na verdade, do novo modelo de consignado que o governo lançou recentemente, como que isso vai afetar a inadimplência das famílias, que segue escalando. Além disso, o cenário externo ele também é volátil, então o Banco Central vai precisar acompanhar a balança de risco do que vem, principalmente dos Estados Unidos, com o novo teor dessa guerra comercial. Como a gente gosta de falar, em economia a expectativa importa muito, né, o cenário, a gente ter, né, um pouco mais de certeza de para onde ele vai ali, e a sensação é que o Banco Central ele segue tateando no escuro e o mercado também, então tem muita incerteza dentro do mercado, o que isso reflete, obviamente, na tomada de decisão do Banco Central. E, trocando agora de assunto, o governo federal estuda acabar com os cartões de vale alimentação e refeição e substituir tudo por Pix direto na conta do trabalhador. Essa é uma notícia que impacta muitas empresas no mercado, né, João? A ideia por trás disso é cortar intermediários dentro dessa cadeia e, de certa forma, reduzir as taxas cobradas por bares e restaurantes para garantir que o valor chegue de forma integralmente ao trabalhador. E tem uma polêmica grande em relação a isso. As empresas, né, do setor falam em perda de controle e de benefícios atrelados, como descontos em estabelecimentos, né, parcerias que essas empresas fazem com uma série aí de gamas de empresas de entretenimento, restaurantes e por aí vai. Inicialmente, o projeto prevê que o dinheiro vai para uma conta específica com regras restritas de uso. Mas a implementação ainda vai ser o grande teste, porque isso vai passar por uma série de discussões daqui para frente. Agora, uma outra questão que impactou bastante e movimentou bastante o noticiário recentemente é que o ex-presidente do INSS foi exonerado após uma descoberta de um esquema bilionário de descontos indevidos de benefício dos aposentados. E o esquema envolvia sindicatos e associações que cobravam taxas sem consentimento. E o pior disso, Alessandro Stefanuto, né, que foi o presidente exonerado do INSS, assinou um documento que isentava o INSS da responsabilidade. Isso é uma questão muito importante que a gente precisa acompanhar o desenrolar daqui para frente. A CGU e a Polícia Federal já estão investigando o caso, mas de certa forma traz muita desconfiança e abala de forma bem significativa um dos pilares muito importantes para a sociedade, que é justamente a Seguridade Social. Exatamente, João. E agora, indo para a seção corporativa aqui do noticiário, a Vale registrou o lucro de 1,39 bilhões de dólares no primeiro trimestre, mas isso representa uma queda de 17% em relação ao ano passado. A principal questão que influenciou os resultados da empresa foi a queda do preço da commodity, a queda do minério de ferro no cenário internacional, além ainda do menor nível de produção que a empresa registrou. O cenário ele é mais agravado pelas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, que pode continuar pressionando o preço da commodity. E os investidores estão atentos, já que a Vale tem um peso muito relevante aqui dentro do Ibovespa, que é o nosso índice aqui nacional. E para fechar, uma boa notícia: o setor imobiliário cresceu 23,4% em 12 meses, puxado pelo programa Minha Casa Minha Vida. A faixa 1 do programa, que é voltado para mais baixa renda, liderou o crescimento, mas o médio e alto padrão eles também subiram de forma significativa. O mercado está aquecido, mesmo com os juros elevados. Exatamente, isso mostra que mesmo com esse patamar de juros elevado, existe uma demanda, principalmente desse sonho de ter a casa própria, né, o primeiro imóvel. Esse é um sonho que o brasileiro tem, o brasileiro gosta de investir em imóvel, já faz parte da nossa cultura, então esse número que a gente traz aqui mostra bem isso na prática, né? A questão que a gente vai acompanhar daqui para frente é que, dado o maior período que a gente vai conviver com uma Selic mais alta, qual vai ser o impacto disso numa eventual desaceleração e, consequentemente, numa redução do nível de compras daqui
daqui para frente. Exatamente. E assim a gente encerra o nosso noticiário de hoje, né? E, consequentemente, a nossa semana. Fica aí o recado para o pessoal que está nos escutando. Seguir a gente no Spotify, no YouTube, nas redes sociais. A gente tem conteúdo aqui diário sobre economia, sobre política, sobre investimento, sobre tecnologia. Entrevistando aí grandes players aqui do Espírito Santo e a nível nacional. E desejamos aí um ótimo final de semana. E semana que vem estamos de volta. Obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.